Olá, gente, eu sou o Fiuza e aqui o papo é sobre guitarra. Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar falando como soar anos 80. Então, bem-vindo ao canal e vamos pro vídeo. Então, sem mais delongas, vou falar rapidinho sobre essa pedaleira. Quem aí tá assistindo e conhece, comenta aqui embaixo. Conheço essa pedaleira. Então, essa pedaleira é uma pedaleira chinesa que tá, um tempinho no mercado. E seu custo-benefício é ótimo. Antes de mais nada, vou apresentar para vocês essa pedaleira, né? Que é a Valiton GP200, que é uma pedaleira custo-benefício ótima, uma pedaleira chinesa. Tem muito review aí na internet sobre ela. Pesquisei bastante antes de comprar, porque o custo-benefício é muito bom mesmo. Quem tem aí, deixa aí no comentário, ou eu tenho, ou tô querendo comprar. Fala mais um pouco, deixa aí no comentário o que você acha dessa pedaleira. Sem mais delongas, eu vou entrar aqui dentro do preset, desse preset que eu fiz esses solos aí no começo, para mostrar um pouco para vocês. Pera aí, antes de mais nada, para os haters de plantão, você que é um hater aí que gosta de dar aquela cutucada no comentário, eu comecei fazendo o solo do Zezé, eu não fiz com o swell, eu não coloquei o swell aqui, porque geralmente eu uso aqui, eu faço na hora, né, com sentimento ali, com um pedal de volume. Não uso o alto swell aqui, na verdade swell, né, o alto swell. Então eu não uso. Então no começo vão falar, mas o solo não é assim. Mas calma aí, tá? Então eu fiz na mão mesmo, porque como a pedaleira tá aqui em cima, eu fiz na munheca, no dedo. Então é isso, tá? Eu vou aqui vamos começar a falar dela, né? Eu vou aqui dentro do preset, tá mostrando para vocês aqui como ela tá. Então, deixa no comentário, fala o que você tá achando do vídeo, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo desse modelo. Então, comenta aí o que você tá achando, se tá ruim, o que tem que melhorar, tá certo? Aqui, o que eu uso primeiro aqui? O Noise Gate, tá? Deixa eu vir pra tela aqui, ó. Aqui tem um Noise Gate que eu uso, ó. Então, o Noise Gate dela que eu tô usando é Gate 1, tá escrito Gate 1. O threshold aqui eu estou usando no 25. É isso. Primeiro é o gate, depois o wah-wah eu estou usando, né, como pedal de volume normal. No pré, aqui é somente um compressor, o compressor 4, aqui da pedaleira mesmo. Distorção, estou usando aqui, ó, Time, acho que é isso, o AD, é um overdrive que eu estou usando, ó, ganho 40, volume 15, tá? E o grave ali nos seus 20. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu lembrar que eu estou aprendendo aqui também. Como eu faço para mudar de página. Tá aqui embaixo. Aqui, ó, aperto aqui de novo, ele muda. Então, ó, timbre 48 e no modo 2. Tá marcando aqui, ó, modo 2. Então, quando eu aperto em cima de novo, ó, ele troca as páginas aqui, ó. Não vou fazer um review porque tem muito aí na internet, então só estou mostrando o timbre dos anos 80. Então, beleza. Depois da distorção, né, tá o volume que o wah-wah só aciona se eu acionar, né? Aí vem o ampli. Eu tô usando um Rub, é uma captura do Rub. Vou deixar a foto do Rub aqui pra vocês entenderem. Quem não conhece, quem é, né, iniciante na guitarra aí, no mundo guitarrístico. Então é uma captura do Rub. E aí eu consigo ajustar o ganho, o volume e o bass. O médio e o timbre, né? O timbre tá no 54, o médio 50, o ganho no máximo, o volume 55 e o grave eu tirei todo, tá certo? Outro assunto, e os haters vão falar, mas como você tá tirando um timbre desse com um Rub, que é um Vox, né? Gente, cara, você tem que aprender a fazer o som, independente do ampli que você estiver usando. Eu gosto do Rub. Você tem que ser um Marshall, tem que ser um, sei lá, todo mundo vai usar no Mesa Bug, tal, né? Então eu gosto do Rub. Às vezes eu uso outras coisas que eu tenho aqui, tá? Depois eu vou estar falando para vocês, mas eu gosto do Rub, tá certo? Então, seguindo aqui, vem a modulação, que é o macete desse timbre, tá? Esse é o macete do timbre. Deixa eu parar aqui para falar com vocês. Porque o que acontece? Naquela época a galera usava muito o overdrive, o drive com uns sons, não só com delay, né? Como o YouTube usa muito, mas usava com chorus, com phaser, né? Foi surgindo os efeitos, então a galera começou a implementar na guitarra. Então, faz aí seus experimentos, né? Coloca inventa aí, coloca um fuzz aí com um efeito, um rotary, com outra parada, vai caçando, vai, né, fuçando mesmo aí,
para trazer uns timbres diferentes, né? Se você gosta desse timbre, dos timbres daquela época, então vai fuçando, você que é iniciante aí, não tem essa noção. Então os caras começaram a implementar. No caso aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei um detane aqui, ó, que é uma modulação, como se fosse um pitch, né? Ele coloca um chorus, mas também é um negócio que dá muda, entre aspas, não muda a afinação, mas dá uma sensação diferente, né? Então eu coloquei o detane aqui, ó, menos 15 cents no detane. O ent dele eu coloquei 34. No dry eu coloquei 31, que eu achei que não ficou tão forçado, com muito efeito. Então esse pedal, que é o de modulação, que dá essa sensação no efeito, né? Deixa eu tocar um pouco aqui para vocês entenderem a diferença a diferença do som, tá, ó. Tá com detane, ó. Tirei a distorção, calma aí. Aqui é mais fácil. Pronto. Viu como o volume veio mais... Pronto, tirei ele aqui, ó. Ó. Você vê como o volume ele veio mais pra cá, porque o detune ele deu uma tirada daquela pressão da distorção, né? Mas você vê que fica um negócio mais cremoso, né? Aí você tem que compensar no volume. Tá mais alto porque eu tirei o detane. Quando ele tá com o detane, se eu tô falando certo, detune. Tá com o detune, ele dá uma segurada no som. Então eu aumentei mais o volume geral ali da distorção para poder chegar mais na cara. Aí quando eu tirei o detane, você vê que ele veio mais na pressão porque o volume tá muito alto, mas o detane dá aquela segurada, né? Você vê que não fica tão legal, né? Eu, particularmente, acho que não fica tão legal. Você pode substituir, se a pedaleira não tem isso aí, você pode colocar um chorus, tá? Vamos colocar um chorus aqui. Ligar a modulação, aqui tá o detane, né? Vou colocar um chorus aqui, ó. Posso botar um chorus aqui, ó. Você vê que ele dá um charmezinho, né? É o que a galera usava nos anos 80, né? Muita gente colocava o chorus, né? Naquela época colocava o chorus, ajustava ali, deixava aquele som legal. Os americanos faziam muito isso, né? Aquele Dan Huff que usava muito aqueles timbres de chorus com a extrato bem estralado. Então você vai ouvir os discos antigos aí, tem muito coisa de chorus nas guitarras. Tá? Ó, uma curiosidade aqui, vou deixar para vocês. Eu não gostava de chorus. Não curtia de jeito nenhum, não sei porquê, desde a época que eu tocava na igreja, não gostava. E olha que a gente tocava música antiga, eu não gostava, sempre gostei do som clean com delay, mas eu não gostava do chorus, cara. E a partir de agora eu comecei a gostar, não de agora, faz uns 2 anos por aí que eu comecei a gostar. Então eu falei, caramba, cara, eu tenho que pesquisar a fundo, ver como que era aquela época da guitarra, e eu acabei começando a gostar. Então naquela época, molecão, eu não fuçava tanto, né? Eu ia no mais fácil ali e já era, vamos tocar. E eu acabei gostando muito mais porque eu escutava muito aquela época do Hillsong, aquela onda, e acabei ficando mais pro delay, né? Pro reverb ali e tal. Não fui muito pra essa onda dos 80. E agora tô pesquisando coisas novas, né? De uns anos pra cá, uns 2, 3 anos pra cá, e acabei começando a gostar de usar esse tipo de coisa, tá? Então voltando aqui pro timbre, ó, a gente coloquei um chorus, né? Deixa eu voltar no detane aqui e seguir, deixa eu ter saído aqui para ele não salvar o que eu fiz. Aqui, voltei. Aí tava no ampli, modulação. Tem o equalizador aqui ligado. Eu uso Hyper EQ, tá certo? Então, ó, a primeira frequência aqui eu uso menos 12, menos 6 dB, e depois tem, cara, muita frequência aqui. Muita frequência. A terceira frequência aqui é os graves, né? Eu tiro o 31 Hz, eu tiro todo. 63 eu deixo menos 6, 125 menos 2 dB. Aí na próxima, que é o médio grave, eu deixo
0 dB 250, 500 0 dB, 1000 Hz eu deixo no 0 dB também. E agora 2K eu deixo no 0 dB também, 4K 0 dB. No 8K eu deixo menos 2 dB. E quando foi pro agudo aqui, o finalzinho aqui, no 16K eu deixei menos 2 e o volume do equalizador está no 50. Depois disso, ó, cabeçote não tem, porque eu estou usando a simulação lá em cima do Rub, então eu não consigo usar o cabeçote, né? Que seria aquele lance do IR e tal. Então eu não consigo porque eu já estou usando aqui em cima, uma coisa que ocupa bastante memória e já é o suficiente, na verdade, né? Depois disso eu venho para um delay e para um reverb. Antes de eu falar disso, você que assiste meus vídeos aqui no canal está acostumado com dica toda semana. Aí você que chegou aqui no canal através dos shorts, vê que eu sempre posto dica, sempre posto tocando alguma coisa. E deixo bastante coisa aqui para vocês, né? Então quem puder se inscrever, deixar seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ajudar o pessoal aí, né, da guitarra, da música, que precisa de conhecimento. Às vezes, eu não tenho condições de pagar para estudar, mas tem vídeo aqui no canal de graça falando sobre sertanejo, sobre caged, sobre piseiro, sobre timbre, sobre estrada. Então fica à vontade, né, para compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. E voltando aqui, então venho para um delay. Delay eu tenho usando aqui um BBD Delay 5, tá? Que é tudo nativo da pedaleira. Então aqui eu uso o mix no 20, o time 1/4, feedback menos 50, o lado R eu uso 75 para o R, spread 100, o level 50, o sync on e o tray on. Deixa eu só olhar o negócio aqui, esse lado. Ah tá, eu só joguei um pouquinho do lado pro R, mas na verdade na estrada eu uso mono, então não vai fazer diferença. Então eu uso só essa entrada do DI lá na estrada e aqui vem pro amplo para mim me ouvir, tá certo? E agora para um reverb final, né, que é o último da cadeia, que é o spring, tá? Eu uso esse spring aqui no mix, eu uso 30 no decay, 50 no tone dele, 50 e o trail off, tá? Então fica esse timbre aí que vocês estão ouvindo. Deixa eu ver se tá tá ligado a modulação. E para você que quer aprender essas coisas de sertanejo, quer aprender timbre, sobre caged, mais aprofundado, tem um link aqui embaixo também, que é sobre o Sertanejo Pro, que é um curso, um treinamento, uma comunidade onde você... Então lá você tem acesso a country, a bolero, a havaneiras, tem um módulo só de violão lá também, tá? Então, tá o link aqui embaixo, estamos em promoção, tá? De começo de ano, não perca essa oportunidade. Então, o link tá aqui embaixo. Então, voltando para cá, eu mostrei um pouco do timbre de distorção, né, dos anos 80 aí, para tocar uma coisa mais antiga do sertanejo. E aqui vou mostrar um pouco agora dos timbres que eu tô usando aqui na Wallington, que é o timbre o clean, um pouco de pop. Até tem um vídeo no shorts aí mostrando esses timbres, tá? Bem rápido lá, fazendo solo. Aqui tem um drive base, né, coisa mais worship, e a distorção que eu uso para fazer solos, sem ser na pegada anos 80. Então o primeiro aqui é o clean que eu uso, né, fazer base, ó. Então bem estraladinho, tocar uma coisinha mais roseada aí, tá certo? Nesse clean eu coloquei uma modulação aqui, ó, que é aqui tem a distorção, tá? Primeiro tem a distorção. Tá? E no original dele, deixa eu voltar aqui porque eu tirei. No original dele eu tenho a modulação ligada aqui, que eu tirei a modulação, eu tô deixando ela ligada, que é um vibrato. Que faça uns climas, né? Eu coloco uma coisinha aí de vibrato, umas coisas, né, no meio aí do show, né? Trabalhando aí. Aqui, ó,
Esse segundo é aquela pegada YouTube, né? Então aquela pegada YouTube aí, pra galera que gosta. Vou falar bem rápido, para o vídeo não ficar extenso, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, me chama, tem meu WhatsApp aqui, que a gente troca uma ideia sobre timbre, tá? Tem os presets tudo aí, tá? Me chama no WhatsApp que a gente conversa. Então aqui o próximo é um drive normal que eu uso para fazer uns climas. E por último aqui, a distorção, né? Que também é um pouquinho mais pesada, para tocar umas coisinhas mais legal, fazer solo, né? E tipo assim, eu quero fazer o solo com essa distorção, sem aquele detone, tá tudo certo, né? Você vê que perde um pouco daquela coisa de 80, né? Então, mostrando um pouco para vocês, né? Se você tem dúvida e quer saber mais sobre aquele timbre, faz o seguinte, ó, aqui no link embaixo tem meu WhatsApp, me manda mensagem que eu vou te mandar esse timbre de graça sobre esse timbre que eu mostrei o primeiro aí, que é anos 80, tá certo? Então me chama aqui no WhatsApp que eu vou te mandar esse timbre para você, tá? Até o próximo vídeo.